Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa, que interage com o programa. E, de fato, esse é o nosso objetivo aqui, que você que nos acompanha, que curte o Vejam Só, se interesse, não só pelos assuntos que são abordados aqui, mas se interesse principalmente pelo estudo das Escrituras Sagradas e, obviamente, por se aprofundar na teologia também. É esse despertar que o Vejam Só quer proporcionar a todos aqueles que nos acompanham. E hoje o programa está imperdível. Nós vamos nos debruçar num texto bíblico e colocar ele na nossa prática. O texto é lindo, é maravilhoso, todo mundo conhece e sabe falar de cor. Mas como é que é a prática dele? Nós vamos entender isso, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Antes, deixa eu só colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, vai ser um prazer dividir, compartilhar mais esse espaço aí com você. Pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua mensagem. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Consigo interagir com praticamente todo mundo que manda mensagem lá. Pode mandar sugestão de tema, sugestão de entrevistado. É mais uma plataforma para a gente poder falar sobre esses assuntos que nos aproximam tanto, né? O estudo das Escrituras Sagradas e da teologia também. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? Vou apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura que vai apresentar o tema para você que nos acompanha, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Isaac Araújo Pereira, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Pastor Isaac, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Tá lindo, tá belíssimo. Mas tá parecendo um pastor assembleiano, de verdade. Poxa, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Obrigado, Zeca. O pessoal já brincou bastante comigo aqui. Eu ganhei esse terno, esse paletó aqui, eu ganhei. Eu acho bonito, gostei. Não, tá belíssimo. Se os assembleanos se vestem assim, estão aprovados. Tá belíssimo, tá belíssimo. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, pastor, sempre. Nosso irmão é um amigo do programa e não só eu, né, mas toda a produção gosta muito do irmão. Bom, de todos os irmãos lá da Batista Redenção, né, que são parceiros aqui. Obrigado. E o pessoal só comentou que para completar o look faltou só aquele sapatão mesmo assim. Então, eu pensei em colocar uma meia amarela, né? Alguma coisa assim, mas minha esposa não deixou, né? Aí era ousadia e alegria mesmo. Demais. Boa, pastor Isaac, é um amigo aqui do programa, muito, muito bacana. Obrigado de novo por aceitar o nosso convite. E pra gente começar, pastor, vou pedir pro irmão passar as informações da igreja, endereço certinho, que eu acho que a maioria já conhece, tá bom? Dias e horários das principais atividades por lá também, por favor. Legal. Irmãos, nós estamos na Igreja Batista Redenção, aqui em São Paulo, capital, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa, Tucuruvi, São Paulo, aqui. Você pode ir de metrô, ficar entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi, bem pertinho. Se você quiser mais informações acerca de nós temos o site, www.igrejaredenção.org, não é .com, é .org.br. Você pode encontrar lá tudo, os cultos que acontecem. Nós temos todos os sermões são gravados. Nós temos cultos às quartas-feiras, temos cultos aos domingos pela manhã às 9h30 e à noite às 18 horas. Temos um trabalho de evangelização e discipulado de crianças todos os sábados de manhã. E nós temos o encontro de jovens ali nos sábados às 18h30. Você é nosso convidado para estar lá e aparecer quando Deus te tocar e levar até lá. Bem isso. Nós vamos deixar os contatos, tá bom? Já apareceram aí para você. E eles vão ficar também indicados lá no nosso perfil oficial do Instagram. E o site da Igreja Batista Redenção tem um vasto material. Se você quer se aprofundar um pouquinho no conhecimento da teologia também, vale muito a pena chegar por lá. Muito artigo, muito texto, muito vídeo, tem tudo lá. É muito bacana. Vale a pena você chegar por lá também, além, obviamente, de poder conhecer um pouquinho melhor e mais profundamente o ministério dos nossos irmãos também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tamo junto. Muito bacana recebê-lo aqui. E o Vejam Só ter a oportunidade de receber nessa noite também o pastor Wagner Scatamburgo. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Vale das Virtudes.
Pastor Wagner, meu irmão, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. A honra é minha, eu agradeço muito essa oportunidade e estar aqui também com o Isaac, lindo com esse terno, mas me sinto muito satisfeito de estar aqui. A alegria é nossa, pastor, em recebê-lo, em poder aprender um pouquinho com o irmão, né? Apesar do tempo ser bem curtinho, mas da gente poder aprender com os nossos convidados e crescer também na fé, dividindo e compartilhando essas experiências, é uma alegria muito, muito grande do programa. Obrigado novamente. Sim. E, bom, como é nosso padrão, vou pedir para a gente começar com as informações da igreja, também endereço certinho, dias e horários das principais atividades por lá. Sim. Nós estamos localizados na rua José Ramos Fernandes, número 420. Nossos trabalhos a segunda-feira, o culto de ensino, às 19h30. Temos também o trabalho à quinta-feira, às 19 horas. Domingo, a nossa escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã. E o culto público à noite, às 19 horas também. E você é o nosso convidado de estar lá para participar e conhecer mais sobre o trabalho do Ministério Vale das Virtudes. Obrigado, pastor, pelas informações. Enquanto o pastor Wagner falava, os contatos da igreja e dele apareceram aí para você. Mas se não anotou, passou rápido, não deu tempo, fica tranquilo. Nós vamos deixar tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram e você vai poder acessar por lá também, tá certo? De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho de estar aqui no Vejam Só nessa noite. Vamos assistir a nossa matéria de abertura. Ela vai, obviamente, apresentar o tema que nós vamos conversar e tenho certeza que já vai colocar alguns questionamentos aí pra gente também. Vejam só. Em meio às tensões e conflitos do nosso dia a dia, é importante considerarmos o poder da resposta branda. A sabedoria bíblica nos ensina que a resposta branda desvia o furor. Mas como podemos colocar essa prática em ação? Em primeiro lugar, é necessário cultivar um coração pacífico, mesmo diante das situações mais desafiadoras. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos escolher responder com serenidade e mansidão. Essa postura nos permite compreender melhor as emoções e motivações dos outros, abrindo espaço para o diálogo e a compreensão mútua. Além disso, a escolha das palavras é crucial. As palavras têm o poder de construir ou destruir, de acalmar ou inflamar. Optar por uma linguagem amável, gentil e respeitosa pode fazer toda a diferença, desviando o furor e abrindo caminho para a reconciliação. Por fim, não podemos subestimar o papel do Espírito Santo em nosso processo de transformação. Ele nos capacita a ter autocontrole, a discernir a melhor forma de responder e a nos fortalecer emocionalmente. Portanto, convido você a refletir sobre como você tem respondido diante dos conflitos e adversidades. Será que estamos realmente dando lugar à resposta branda em nossa vida? Lembre-se de que a resposta branda não é um sinal de fraqueza, mas sim de maturidade e sabedoria. Vamos desafiar a nós mesmos a adotar essa postura transformadora e ver os resultados surpreendentes que ela pode trazer para os nossos relacionamentos e para a nossa própria vida. Fique ligado, o Vejam Só está no ar. O Vejam Só não só está no ar, como vai conversar sobre esse tema que é interessantíssimo e vai falar muito sobre a nossa vida prática, sobre como colocar a Bíblia, né, a Escritura Sagrada, em prática na nossa vida. Então você viu aí, e esse é o tema, né, como colocar em prática esse versículo, né, a resposta branda desvia o furor. Eu gosto muito, e particularmente esse texto acho que fica muito legal, da tradução da Nova Versão Internacional, a NVI. A resposta calma desvia a fúria. Mas como é difícil colocar em prática essa calma, essa tranquilidade. E nós vamos tentar aprender sobre isso. Bom, vamos ver como é que nossos convidados respondem a nossa pergunta tema, começando com o pastor Isaac, depois o pastor Wagner. Na sequência, você que nos assiste vai participar também, tá bom? Vamos lá, pastor Isaac, como colocar em prática esse texto aí de Provérbios 15, versículo 1?
Zeca, esse foi um dos primeiros versículos que a minha filha, Rebeca, que hoje tem 6 anos, ela decorou. Porque ela era muito impulsiva, especialmente nas suas palavras, e nós escolhemos versículos que lidem com a realidade dela, né? Agora do meu filho também, de 2 anos. E é muito bonito, tem até um videozinho dela falando: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ela faz o gesto assim, é uma graça. Mas, Zeca, antes de nós entrarmos especificamente no campo prático, eu acho que todo crente, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, todo crente deve colocar teologia, bom ensinamento no seu coração, porque é isso que vai basear a nossa prática. Não adianta você aprender, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, se você não tiver um coração revestido de conhecimento e de entendimento de Deus. Não adianta. Nós podemos aqui, e vamos falar, sim, de medidas práticas que nós podemos tomar para evitar esse pecado e até evitar que discussões se acalorem e tornem aí verdadeiras guerras dentro de casa, talvez onde isso mais aconteça, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, esse calor, a intimidade gera, às vezes, alguns problemas assim. Mas eu acho que, sobretudo, nós devemos lembrar do que a palavra de Deus diz acerca dessa virtude. E eu trouxe essa virtude aqui como sendo a mansidão. A mansidão não é somente aquele espírito pacificador, como nós ouvimos na abertura do programa. Mas a mansidão, ela, sobretudo, ela se manifesta no modo como nós falamos. Nós vamos ver alguns textos aqui ao longo do programa e você vai acompanhar que o Novo Testamento nos mostra que a mansidão deve ser uma marca clara, patente, visível, distintiva do crente. Em Colossenses 3:1, ele diz lá, revesti-vos, e ele vai trazer várias virtudes, e uma delas é a mansidão. Então, o crente deve se revestir da mansidão, deve ter isso como padrão na sua vida. Não muda nada, não é diferente de um crente para o outro. Eu sou italiano com espanhol, então eu sou mais impulsivo. Meu querido, esses seus traços que você detém, que você acha que são traços hereditários, se eles são pecaminosos, se eles levam você a estar do lado do furor e não da resposta branda, você deve apagá-los. Por quê? Porque o crente, todo crente, deve se revestir de mansidão. Eu quero citar 2 textos aqui que fazem paralelo com esse texto de Provérbios 15:1 que nós estamos falando. Provérbios 15, no versículo 18, diz assim, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Fazendo aqui um paralelismo entre o homem que gera brigas e o homem que evita brigas. E Provérbios 25:15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Aqui no sentido, num sentido violento, mas naquele sentido, você me quebrou de um jeito que eu não tenho como responder você. É justamente o que Provérbios 15 está dizendo. Quando alguém vem explosivo, querendo atingir tudo e todos, e aí você vem com uma resposta amena, com uma resposta calma, aqui a pessoa fica até sem reação. A pessoa, mas eu estava esperando o embate, eu estava esperando o combate, mas essa pessoa, ela me desarmou, ela quebrou os meus ossos, como usa aqui a figura de linguagem de Provérbios 25. Então, aquele ditado popular famoso, quando um não quer, dois não brigam. Sim. 2 não brigam. Tem respaldo bíblico. Está aqui pelo menos nesses 3 versículos aqui. E essa deve ser a nossa postura diante de discussões. Nós devemos sempre ter um espírito manso. Devemos ter sempre uma disposição pacífica. Eu acho que tudo começa por aí, dentro do nosso coração. Lembrando, inclusive, Zeca, deixa eu finalizar aqui para o pastor poder falar. Lembrando, inclusive, do espírito manso e da postura mansa que ostentou o nosso Senhor enquanto esteve aqui.
O Senhor Jesus nunca foi dado a roubos de fúria, a roubos de ira descontrolada, não. O Senhor Jesus nunca fez isso. E há quem diga que o único momento em que o Jesus ficou irado foi lá no templo. Isso é uma inverdade, sabe por quê? Nós podemos ver um detalhe no texto de João, que ele teve tempo de pensar no que estava fazendo, porque ele confeccionou um chicote, um arrazoague. Então ele não fez aquilo, chegou lá no templo, eu vou quebrar tudo. Não. Ele pensou no que ele estava fazendo. E ele fez a mansidão, eu vou mostrar para os irmãos, a mansidão, 3 pressupostos, e um pressuposto é justamente esse que o Senhor Jesus fez. Ele tinha autoridade, mas ele, no externar a sua autoridade, o que ele fez? Ele usou de mansidão. E isso tem um objetivo que eu vou mostrar depois. Boa, muito bacana. Bom, pastor Wagner, quero ouvir também o irmão e qual o entendimento, né, do irmão desse colocar em prática esse texto bíblico que é tão famoso, mas que parece que praticamente fica tão distante, né, da nossa caminhada. Por favor. Sim, fica distante, embora a gente consiga ver como a sociedade está. É uma sociedade que cada dia está mais agressiva, com muito estresse. Nós podemos ver no trânsito, em bancos, em hospitais, até mesmo nas repartições públicas, empresas. Nossa, pastor, mas o senhor começou elencando uma lista aí de tirar a paciência mesmo. Aí Repartição pública, banco, fila, só fila. Trânsito. Exato. Nossa, aí que é a prova de fé mesmo. É prova de fé. E é nesses pontos, é nesses momentos que nós vamos não somente abordar uma prática teológica, mas como uma prática de vida. Então, nós vamos externar aquilo, como o pastor Isaac já disse, não somente teologicamente, mas a nossa prática, onde que nós podemos externar a mansidão que nós estamos vivendo. O pastor Isaac, ele abordou também um assunto interessante a respeito de pessoas que têm temperamentos distintos um do outro. Mas o Evangelho, ele alcança todos esses. Todas as pessoas com temperamentos distintos, que traz só para um recinto só. Qual o recinto? Da mansidão. Então, aqui, nessa noite, nós vamos estar abordando a respeito da mansidão. Nós vamos estar falando a respeito de como detectar o problema da prática da fúria e também quais são os resultados que isso pode trazer à pessoa. Qual é o resultado, qual é a consequência de uma pessoa que tem a sua prática de fúria. E naquele momento, ela não pensou e agiu impulsivamente. Sim. Depois a gente vai falar mais dessa prática, assim, mas eu queria, até antes de abrir para o nosso telespectador, que ambos respondessem essa pergunta. É possível viver isso daqui de verdade? E eu vou basear a minha pergunta numa experiência pessoal aqui. Eu já falei aqui, né? Eu gosto de me expor aqui, né? Fico contando meus causos aqui. Que parece que são situações determinadas. Eu sou um ser humano capaz de, um dia no trânsito, não sentir nada, mas saio de casa, mas numa tranquilidade, e me fecha, e buzina, e briga, e motoboy, aquela coisa toda, não falo nada. Mas no outro dia eu sou capaz de ofender tudo e todos, buzinar para todo mundo, brigar com todo mundo. E às vezes eu fico pensando, gente, o que será que passa na minha própria cabeça para fazer isso? É possível viver isso na prática, pastor Wagner? Zeca, é sim possível viver na prática. O que acontece? A teologia, ela nos proporciona conhecimento. Mas somente o conhecimento não vai transpassar à sociedade aquilo que nós aprendemos. Então, é a prática. Quando nós vemos ali em Provérbios, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: o homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Quando nós aplicamos isso no nosso dia a dia, isso vira um hábito, aonde nós teremos, então, condições de nós aplicarmos isso no nosso dia a dia. Não somente no trânsito, como também na família, que o pastor Isaac já abordou, onde as pessoas chegam cansadas do seu dia a dia, da sua rotina do serviço, e ao chegar em casa,
ela ou ele desconta tudo nos filhos, ou na esposa, ou no marido, causando um grande problema. Mas, respondendo a sua pergunta, Zeca, é sim possível. Pastor Isaac, eu às vezes fico com a impressão que minha esposa vai achar que eu sou um maluco esquizofrênico, né? Um dia ela fala uma coisa, eu tô tranquilo. Ah, beleza, meu amor, que isso? Outro dia ela fala uma coisa mais simples ainda, mas parece que é aquilo, meu Deus, vira uma confusão. É possível viver isso daqui na prática, pastor Isaac? Zeca, é possível. Por quê? Porque o crente, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. É o que a gente costuma chamar de o crente espiritual e o crente carnal, né? Quando você briga com a sua esposa, Zeca, você está sendo carnal. Quando você é manso, você está sendo espiritual. Existe realmente esse conflito dentro do crente. O apóstolo Paulo, em Romanos, mostrou que existe isso e é natural. O que nós não podemos fazer é achar que descansar nessa poltrona. Então, hoje existe um movimento muito ruim entre os crentes, que é a vitimização. Antigamente, colocava-se tudo na culpa do diabo. Tudo era o diabo. O diabo, eu fiz isso, é culpa do diabo. Hoje, o pessoal viu que o diabo não é muito culpado das coisas e agora está colocando a culpa no pecado. Mas, gente, o pecado, somos nós que geramos o pecado. Quando eu grito com a minha esposa, fui eu que gritei com a minha esposa, não foi o pecado. Eu sou pobrezinho, eu sou vítima do meu pecado. Meu amigo, você não é um bicho. O Espírito Santo habita em você, meu irmão, porque você não é um bicho. Pelo contrário, você foi feito à imagem e semelhança dele e por causa de Jesus Cristo, o próprio Deus foi habitar em você. Para quê? Para capacitá-lo a desenvolver o que está escrito lá em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu acho que, além da mansidão, o domínio próprio exerce um papel fundamental para que se ocorra a resposta branda. Eu preciso pensar 2 vezes antes de falar. Pensar muitas vezes antes de falar. Eu costumo dizer aos jovens da igreja que a nossa palavra, e aqui não é palavra positiva, seu Zeca Pereira, mas a nossa palavra, dentro de um relacionamento, ela pode funcionar como uma bomba. Sim. Nós soltamos uma palavra ríspida, uma palavra dura, que nem uma bomba. Eu não sei quais são os efeitos dessa bomba dentro do relacionamento. Eu não sei o que isso vai causar no coração da minha esposa. Não sei o que isso vai causar no nosso modo de viver, de tratar um ao outro. Eu não sei. Eu não consigo conter os efeitos dessa bomba. Então, o que eu faço? Eu penso 10 vezes antes de falar, antes de proferir qualquer palavra e no modo como essa palavra vai ser dita. Então, o Espírito Santo nos capacita plenamente a sermos mansos e dominados. Eu não sou um bicho para agir de acordo com os meus impulsos, como o pastor mencionou ali. É isso que o crente deve evitar a todo custo. O texto de Efésios vai dizer, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho. Geralmente a pessoa que é ébria, ela age por impulso, né? Ela perde ali os freios morais e ela age por impulso. Muitas pessoas, inclusive, eu acredito que muitas pessoas que nos assistem devem sofrer com isso. Pessoas bêbadas dentro de casa e agem com violência nas suas palavras, até violência física. Mas qual é a solução para isso na vida cristã? Vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus. E aí vocês vão falar cânticos, falando entre vós, cânticos, salmos, hinos espirituais. É isso que o Espírito Santo faz na vida do crente. Ele controla tudo, até os nossos impulsos de fala, de ira, de tudo isso. O Espírito Santo controla. Zeca, e sobretudo, eu quero já deixar aqui um pressuposto da mansidão. A mansidão ela vai nascer no crente, ela vai ser exercitada no crente a partir do amor. Boa. Que amor é esse, pastor? O amor que nós professamos por Deus e pelas pessoas ao nosso redor. O Senhor Jesus disse,
Amai o Senhor Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Baseado nesse amor, eu seguro a minha boca, eu seguro a minha língua. Eu não tenho direito, eu amo essa pessoa, eu não vou soltar a bomba nela. Sim. Por quê? Porque eu não sei os efeitos, então eu seguro. Eu amo essa pessoa. Paulo disse aos Coríntios, no primeira carta, capítulo 4, versículo 21, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Decidam-se aí. Vocês estão pisando na bola. Ou eu vou para discipliná-los, ou eu vou com amor e espírito de mansidão. O primeiro pressuposto da mansidão que é exercitada no crente, que é criada e exercitada pelo crente, é o amor. Eu não posso fazer nada fora disso. Está lá em Gálatas 5, que eu já mencionei, e está lá em Colossenses 3 também, que eu já mencionei, porque ele diz no versículo 14, acima de tudo isso, olha que interessante, depois que ele fala, suportai-vos, ele diz o seguinte, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor, por isso eu controlo o leão que há no meu temperamento. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, nós vamos pegar alguns pormenores disso na sequência. Antes, deixa eu só abrir a oportunidade de você que me assiste participar também, respondendo a nossa enquete. É só você acessar o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Aí, além de você ficar sabendo dos temas que nós vamos abordar aqui todos os dias, dos contatos dos nossos convidados, o nome, né, dos nossos convidados, você encontra as nossas enquetes também. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós deixamos lá para o dia de hoje. E o que a gente quer saber de você são os principais, né? Os desafios de responder com brandura a essas situações de furor da nossa vida. E a primeira opção é a seguinte: controlar emoções em momentos de confronto. Isso é o mais difícil, que a emoção toma conta e aí às vezes a gente faz o que não quer. Segunda opção, lidar com pressão social para responder agressivamente. Eita, que a nossa sociedade não gosta dos mansos, nós vamos falar disso aqui também. E por último, encontrar equilíbrio entre brandura e assertividade. Porque eu também vou querer saber dos nossos convidados se vale falar a verdade a qualquer custo, que esse é um problema também. Então vai lá, você tem 3 opções, escolha uma delas. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha, tá bom? E nós vamos tentar separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa. Pastor Wagner, antes da gente aprofundar, e acho que o pastor Isaac foi muito bom nessa questão teológica, Sim. Que a gente precisa realmente ter para colocar tudo isso em prática, eu quero abordar alguns conceitos inicialmente e depois a gente entra mais nessa questão. Primeiro, eu quero falar sobre essa questão da nossa sociedade e de como ela encara essa situação. O pastor Isaac falou aqui da mansidão. Mas a nossa sociedade não gosta desse tipo de gente, não. Normalmente vai falar que é o bobo, que tá se fazendo de sonso, que você não responde nada, tudo tá bom para você. Mansidão é isso? Ser manso é essa figura que eu desenhei aqui? Não mesmo. A sociedade, ela está impondo diante de nossos olhos, né? E até mesmo sobre os cristãos, um título de que ser manso é aceitar tudo aquilo que você acabou de falar, Zé. Mas não é isso daí. Nós temos que ter uma postura. Nós temos que ter um comportamento ético, um comportamento civilizado diante dos homens e diante de Deus. A Bíblia fala a respeito de ira. Dá um exemplo. A Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Esse sentimento de ira, ele vai brotar no meu coração, vai brotar no seu coração, telespectador, e qualquer um de nós, esse sentimento, ele vai surgir. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a qualquer um de nós aqui, dominar esse sentimento de ira. Muito embora a Bíblia, ela também já dá lições a respeito disso. A controlar essa ira, controlar essa emoção. Agora, diante de uma sociedade que está impondo aquilo que não está de acordo com a Bíblia e ainda te oprime, nos oprime dizendo que ser manso é aceitar tudo, não, de forma alguma.
Nós temos que ter uma posição, nós temos que ter uma ética, sim, isso a Bíblia nos menciona, mas aceitar o que a sociedade impõe, não. Por quê? Porque nós precisamos detectar, e nós vamos falar a respeito disso, acredito que terá uma oportunidade, onde eu vou falar como detectar o problema da ira dentro da sua casa, dentro da empresa onde você trabalha, dentro da família. Mas a sociedade, quando ela coloca uma imposição, nós temos que ter a nossa posição. E a posição cristã, uma posição bíblica, com ética, já abordada dentro daquilo que o pastor Isaac, já de início, ele já deu aqui um feeling perfeito, que é a teologia. Você só consegue ter uma posição ética se você conhecer realmente Cristo, a Bíblia, a quem você serve e a quem você merece a dar honra, glória e o amor. Boa. Indo um pouquinho para um outro extremo, pastor Isaac, a gente tem aquela pessoa que ela sempre trata o seguinte, assim, não, eu falo a verdade. Aqui ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. E às vezes ela fala isso a qualquer custo, sem pensar no sentimento do outro, se aquilo vai causar algum problema ou não, se vai acender essa fúria, mas sempre com a verdade. Sempre lançando... eu sempre digo a verdade. E eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso aí. O cristão sempre tem que falar a verdade, né? Mas sim, é a verdade a qualquer custo ou essa verdade precisa saber falar essa verdade também? A Bíblia, meus irmãos, não está só preocupada com o conteúdo da nossa fala, com o conteúdo das nossas palavras, mas também com o modo como nós apresentamos essas palavras. Em 1 de Pedro 3, 14 a 16, vai falar que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa esperança para aqueles que pedirem. Geralmente são incrédulos. Aqui a ideia é você estar preparado para responder a razão da sua fé, em quem você crê, apresentar o evangelho para pessoas que eventualmente peçam. Uhum. E num contexto não muito amistoso. Não é uma pessoa que vai chegar para você assim, me fala de Jesus. Não. Você está sempre, é o contexto do apologeta. É alguém que está desafiando você a apresentar as razões da sua esperança. É isso que ele está fazendo. E isso vai gerar uma certa animosidade. Então, olha como o texto, como Pedro diz para nós fazermos apologética. Tem bastante gente que gosta disso, né? Ele diz para nós estarmos preparados, e no versículo 16 ele diz, fazendo todavia. Esse todavia aqui tem uma mensagem por detrás dele. Falando, vocês têm que fazer isso, falar a verdade? Sim, tenho que falar a verdade. Todavia, olha o modo como vocês devem fazer isso. Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, aqui o contexto, a pessoa está sendo atacada. Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É aquela história, Zeca, eu não posso apresentar Cristo através de rajadas de fogo, de bala, de bomba. Não posso fazer isso. Eu tenho que apresentar Cristo para pessoas que estão me desafiando acerca da minha fé. Tenho que apresentar Cristo com mansidão e temor. E aqui eu acho que cabe o segundo pressuposto da nossa mansidão, é a humildade. Mas que humildade é essa? O termo é para mansidão em grego, praotes, ou praotes, ele traz a ideia de uma pessoa que tem convicção, ela tem certeza daquilo que ela está dizendo, mas ela transmite isso com delicadeza, com brandura, com gentileza. Ela não faz isso, eu tenho razão. Quando você tem razão, você fala... Não faz isso. Não faz isso porque isso é capaz até de destruir o argumento. Isso é capaz de... Então a pessoa vai lá e apresenta isso com mansidão e temor. Olha só que interessante. 2 Timóteo 2, 24 e 26. Ele fala também sobre o modo. Olha só, o Zeca perguntava, falar a verdade a qualquer custo. Tem que falar a verdade. Pode se esquivar de falar a verdade. Mas você deve observar o modo como você fala a verdade.
Diz aqui, ó, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Pode ser brigão. Tá sempre brigando, sempre discutindo, sempre trazendo, sempre aquele tom beligerante. Não, ele tem que ser agradável na fala. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir. Aqui falando mais especificamente do pastor, né? Paciente, olha só que interessante. Disciplinar. Disciplinar é uma palavra dura. É um ato duro. É um ato que requer firmeza. Mas disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas o retorno à sensatez. Então, não só a humildade de saber, eu também sou pecador. Eu também estou sujeito aos mesmos problemas. Eu não posso subir aqui num pedestal e apontar o dedo. Não, eu tenho que ser humilde. E eu também tenho que ser benevolente. Porque o tom da minha fala vai gerar na pessoa uma reflexão. Vai gerar na pessoa, pela graça do Senhor, como diz o texto, vai gerar na pessoa até arrependimento. Sim. Só para dar, antes de passar a palavra aqui ao pastor Wagner, para ele falar do problema da ira que ele mencionou ali, só para você ver como essas situações são delicadas. O senhor é casado também, né, pastor? Sim, casado. Pronto. Então vai entender o que eu vou falar agora. Dessa questão de falar a verdade. Quando a esposa chega e pergunta, amor, eu tô gorda? Você vai responder essa pergunta? Rapaz, aí é o inimigo. Isso aí é prova, meu irmão. Isso é prova. Porque você não sabe para onde você sai, você fica ali e agora? E agora? Irmão, eu vou te dar a dica aqui, o conselho aqui dos casais aqui. Ora para você não chegar nessa situação, para Deus te livrar desse momento. Porque aí, meu amigo. Viu, Thomas? Já vai orando desde já, viu? Para Deus preparar para você uma varoa que não faça esse tipo de pergunta para você, que você vai se colocar enrascado. E não interessa a resposta que você vai dar. Não interessa, você vai se colocar enrascado. Você pensar, 2 segundos foi a resposta. Não dá. Você não falou, não, mas eu não falei nada. Você pensou. Essa é a armadilha. Essa daí é a armadilha. Irmão, tem que orar para... igual a de Eva. Igual a de Eva. Para não te colocar nessa situação. Pastor Wagner, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que o irmão levantou no comentário anterior, sobre o problema da ira. Por favor. Sim. A ira, ela traz problemas muito grandes para quem se ira, e a gente não tem como fugir dessas consequências desastrosas. São consequências desastrosas que traz doenças, enfermidades, um mau sono, não consegue raciocinar, não consegue pensar. Mas eu tirei alguns pontos aqui importantes para você, talvez irmão, que está passando e está tendo esse sentimento. Quais são as consequências desastrosas causadas no momento da ira? Uma delas é que atrai conflitos. Você não vai conseguir fugir disso. No momento em que você está irado, esse sentimento que está dominando o seu coração, que está dominando você, consequentemente vai atrair conflitos. Em Provérbios, capítulo 29, versículo 22, ele diz assim, o homem irado provoca brigas. Então, fica difícil uma pessoa que não tem esse sentimento de ira não atrair essa questão para você. Não somente para você, como também pode atrair para a sua família ou para os seus filhos. A consequência desse sentimento trará conflitos. Uma outra, Zeca, olha só. A ira nos leva a outros pecados. Quais? Provérbios 29 e o versículo 22 também diz na parte B. E de gênio violento comete muitos pecados. Não somente atrai, como também pratica outros. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Pode dar um exemplo, Zé? Claro, por favor. Você vai, provoca uma briga, sai para beber. É o que mais tem dentro de um casal, dentro de uma família. Sai para beber, pega o carro, sai desesperado no meio de uma avenida, bate. Brigou, quer se suicidar. E eu falo isso de causa vivida, de experiências que a gente teve ao longo do tempo
de pessoas que, no momento de furor, tomou decisões precipitadas, atraiu briga para si e, consequentemente, queria se suicidar, se matar, tirar a própria vida, a vida da outra pessoa. Então, são situações que você que está nos assistindo hoje tem condição, sim, dessa ira que você está sentindo ser retirada através de uma vida cristã. Somente Cristo consegue fazer isso. E nós temos exemplos na Bíblia. Veja bem, em Juízes, capítulo de número 8, nós vemos um exemplo muito bem de Gideão. Quando Gideão ele vence a guerra, vem Efraim. Efraim, ele fica enciumado, olha o sentimento. E ele fala assim, por que você não me chamou também para brigar? E também levar o título de vitorioso? E Gideão percebeu que Efraim estava, então, ali com raiva, com ira, já a ponto de trazer destruição para ele, para o seu exército. Ele respondeu com brandura aquela raiva que Efraim estava cometendo. Ele respondeu com brandura que Efraim chegou e disse assim, não, tá certo. E foi embora e ficou em paz. Pastor Isaac, o irmão logo na primeira fala apontou os 3 pilares, né, da mansidão. Eu confesso que... Amor, humildade e benevolência. Ia pedir exatamente para isso, para o irmão discorrer sobre os termos, porque eu lembro que na outra resposta o irmão falou da humildade. Mas dos outros me fugiu. O amor o amor é o pressuposto de tudo, né? É incrível, por incrível que pareça, a gente tem esses acessos de ira mais frequentemente com as pessoas que nós juramos amar. Os nossos filhos, a nossa esposa, marido, e a intimidade gera essa confusão, né? Mas é justamente o amor que deve nos impedir de fazer isso. Porque eu amo a minha esposa, eu não a trato com violência nas minhas palavras. É simples assim, é simples. Eu costumo dizer, todo homem deve ter um leão dentro de si, que é o que o faz homem. Porque esse leão, às vezes é necessário sair para fora para defender a sua leoa e os seus leõezinhos. É necessário. Um homem que não tem esse leão não presta para nada. Então, o problema é que, geralmente, esse leão ele é solto dentro de casa. E aí ele faz o estrago dentro de casa, parte para cima das pessoas que ele ama. Outra coisa, nós, como crentes, devemos olhar para o nosso irmão e pensar sempre nele como alguém superior a mim. Isso é humildade verdadeira, a humildade de Jesus em Filipenses 2. Eu considero os interesses do meu irmão superiores aos meus. Então eu estou sujeito aos mesmos erros, aos mesmos problemas. Eu não respondo com dureza, com rispidez a essa pessoa. Eu me controlo, eu escolho as palavras, eu escolho o tom de voz a fim de que aquela pessoa encontre o caminho. E esse é o objetivo, inclusive. Se eu tenho razão, como você mencionou, falar a verdade, se eu tenho razão, o que eu tenho que fazer? Peraí, eu vou escolher bem aqui as palavras e o modo como eu vou proferi-las para que essa pessoa encontre o arrependimento, para que essa pessoa encontre o caminho certo. Essa é a benevolência. O que o pastor mencionou, bem no comecinho, do irai-vos e não pequeis, que está lá em Efésios 4, é exatamente um trecho em que fala como o crente deve usar a boca. Porque ele vai dizer lá no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Olha só como Deus se preocupa com o modo como nós falamos, não só com o conteúdo. A que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então, uma pessoa que é tagarela, já diz Provérbios, né? Onde há muitas palavras, o pecado está presente. E assim transmita graça aos que ouvem. Aqui transmitir graça é o modo como você fala, não é só o conteúdo. Então você tem que se preocupar com isso também. E está entremeado nesse
texto do irai-vos e não pequeis. Então você, meu irmão que está ouvindo, você, mais uma vez, você não é uma pessoa incontrolada. Você tem o Espírito Santo diante de você. Ah, pastor, mas às vezes eu fico muito irritado. O Zeca mencionou aqui o trânsito. Sim, o trânsito é um negócio perigoso. Perigoso. Nós já conhecemos histórias de gente que se irou no trânsito, foi tomar providências, foi tomar satisfação no trânsito e morreu. Morreu porque fez isso. Porque se irou e pecou. Aqui, irar e não pecar é você não externar a sua ira. É você não soltar a bomba. Eu estou irado. Eu fico irado várias vezes dentro de casa. Sim. Tenho 2 crianças pequenas. Quase todo dia eu fico irado. Mas eu não... A bomba fica dentro de mim. Dentro de mim. Eu oro ao Senhor, me ajuda, me controla, e aí sim eu tomo as atitudes, as providências necessárias. Irar e não pecar é isso. Porque quando o homem ira e externa, acontece o que diz em Tiago. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que você tenha razão, irmão, às vezes você tem toda a razão no seu argumento, na sua fala, mas o modo como você apresentou não produziu justiça alguma. Infelizmente, nós vamos caminhando para o final do bloco, mas eu quero ainda uma pergunta para cada aqui, para entender o pensamento. Vou começar aqui com o pastor Isaac, encerro o bloco com o pastor Wagner. Pastor Isaac, você falou aí do amor, e que é o amor que vai nortear e tudo. Quando a gente traz isso para a nossa vida, para dentro de casa, faz todo sentido, meus filhos, minha esposa, na igreja, familiares, pessoas próximas, faz todo sentido essa conexão do amor. Mas quando a gente tira dessas pessoas, falou do trânsito, você não tem proximidade nenhuma com aquela pessoa. Muito pelo contrário, você só viu ela num momento de ira e raiva, né? Às vezes prestador de serviço. E, rapaz, é duro, hein? Você comprar uma coisa, entregar errado e você ir lá na loja com mansidão. Vontade de soltar os cachorros lá dentro. Lá. Fala pra gente como é que nós vamos fazer isso daí na prática. Aí você falou, às vezes irados os argumentos não vão funcionar. Mas se você for muito calminho, eita, que dificuldade, hein? De fato, irmãos, Izeca, nós somos o povo conhecido como ovelhas. As ovelhas, elas são pacíficas. Nós não somos os lobos, nós não somos as hienas, nós somos as ovelhas. E as ovelhas, dependendo da circunstância, não estou generalizando aqui, mas a depender da circunstância, como diz lá em 2 Coríntios, nós deveríamos sofrer até prejuízo para não difamar o nome de Deus, para não difamar o nome de cristão que nós carregamos. Então, nós devemos ser conhecidos pela nossa mansidão. Nós não podemos ser aquela pessoa que o vizinho olha e pensa, meu Deus, o que está acontecendo ali? O pessoal lá se diz evangélico, mas parece, todo dia é um barraco. Todo dia é uma briga, é panela voando, é prato quebrando. Não. Nós devemos ser conhecidos por aqueles, olha lá a família pacífica. Olha lá, eu tentei brigar, eu, incrédulo, tentei brigar com aquele homem, não consegui. Por quê? Porque ele é crente, porque ele é evangélico, porque ele crê no Senhor Jesus e ele se parece com Jesus. Jesus não era brigão, Jesus detinha toda a autoridade e falava com autoridade, mas Jesus não era brigão. Então, Zeca, eu sei que o produto veio errado, eu vou no Procon, quero chamar todo mundo aqui, a companhia do consumidor e tudo mais e tal. Isso pode ser feito com muita parcimônia, com muita cautela. E nós devemos nos preocupar com o nome que nós carregamos, que é o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo era assim, e nós somos ovelhas, nós não saímos por aí aos berros, nós fazemos isso com todo o controle, ao Espírito Santo habitando em nós. Nós temos tudo isso daqui. Você falou, o amor, legal, as pessoas que nós não conhecemos, eu amo a Deus, eu quero imitar o seu filho, então eu vou fazer isso por amor a Deus. Boa. Pastor Wagner, para a gente poder encerrar, um minutinho e meio, tá bom? Só para a gente poder chamar um intervalo. O irmão falou na sua exposição sobre o problema da ira, daqueles que são realmente mais iracundos ou que respondem dessa forma.
Mas eu quero saber do alvo dessa ira. Porque às vezes eu posso chegar gritando e a pessoa desarmar essa bomba, como diz a palavra, com essa resposta calma. Mas parece que não é isso que acontece, né? A gente quer gritar mais alto, né? E eu queria que você, então, que o irmão comentasse desse problema, mas daquele que é alvo da ira e como, então, desarmar essa bomba que o pastor Isaac falou que tem que ficar dentro de cada um, mas que dificilmente fica, né? A gente quer jogar para frente, né? Dificilmente a gente tenta segurar. Dificilmente a gente segura. Só que existe meios que a gente precisa trabalhar e é fácil de trabalhar. Primeiro, pedir ajuda. Isso é fundamental. Nós temos pessoas, casais, que durante o seu período aí de início de casamento é tudo uma novidade, é tudo mil maravilhas, mas depois vai se tornando complicado, porque não tem ali uma educação financeira. E aí, nessa educação financeira, eu estou trazendo um problema prático para nós no dia a dia, irmão. E aí há uma discussão, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não pagamos isso, não pagamos aquilo. O que nós precisamos fazer? Primeiro, pedir ajuda. Ser humilde e reconhecer que você precisa de ajuda. E aí, onde você está inserido, na igreja em que você está inserido, converse com o seu pastor, peça ajuda. Mas como prática, também nós precisamos fazer uma coisa: ouvir antes de falar. E ninguém quer ouvir, ninguém quer ceder essa parte. Todo mundo quer ter razão, né? Exato. É verdade. Ninguém quer ceder. Eu tenho razão, a minha esposa tem razão, o meu filho tem razão, o outro tem razão. Não. Você precisa ser flexível, você precisa deixar falar, ouvir. E a palavra de Deus diz assim em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Não quer passar vergonha? Pare, ouça, escute, trabalhe, peça orientação, peça com diligência ao seu pastor, a alguém familiar próximo, porque existem famílias que estão prontas a se separar, porque não tem, pastor Isaac, mais essa comunicação interna dentro de casa. E que é necessária ter uma comunicação familiar com os filhos, com a esposa, para colocar em prática, para que não aconteça dentro da sua casa briga constante, a chegar a um ponto onde ninguém mais se suporta, nem os filhos, nem marido, nem esposa, e acontece o divórcio. Muito embora, no ano de 2021, o IBGE registrou que trouxe mais de 386 mil divórcios, cresceu muito. Sim. Né? Então, a prática, ouça antes de falar. Boa, perfeito, muito bacana. Bom, vou precisar chamar um intervalo. Infelizmente, esse bloco terminou, mas no próximo bloco, apesar de curtinho, meus convidados ainda vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. Bom, o que tudo isso que a gente conversou precisa transformar e modificar não só a sua forma de ver, mas também de agir neste mundo, tá bom? Coloca aí o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas? O Vejam Só indica para você a Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Esse é o telefone da Secretaria-Geral, então você pode anotar e ligar lá amanhã em horário comercial, ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem, porque esse número é também o WhatsApp lá da Agrade, tá bom? Então vai lá, tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas, veja direitinho ali os formatos, modelos, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum deles e vai se tornar aí o próximo aluno da Agrade também, e vai ser uma instituição que com certeza vai edificar e abençoar a sua vida também, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você todas as redes sociais e o site da HIT. Quer assistir TV com qualidade? Procura aí uma programação para edificar a sua vida, da sua família. Vem aqui para a HIT, vem conhecer a nossa programação. Tem muito conteúdo bacana, tem jornalismo, tem entretenimento,
tem transmissão dos cultos também, tem programas dedicados à meditação da Palavra de Deus, tem programa de debate teológico, tem muita coisa legal. Tenho certeza que você vai curtir. Todas as redes sociais estão aí para você. E antes do intervalo, eu quero deixar aqui o nosso abraço muito especial para toda a galera ali do Recife e Grande Recife que nos acompanham e dão a sua audiência que é o Vejam Só, e também ao pessoal que nos acompanha lá na Espanha, de forma muito especial ao senhor Almir, que está nos acompanhando, deixou a sua mensagem. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, e todos os irmãos que nos acompanham aí na Espanha. E Vejam Só, graças a Deus, vai rompendo fronteiras e alcançando o mundo aí, levando essa reflexão sempre baseada na Palavra de Deus, com o objetivo de despertar o povo de Deus para o conhecimento, para buscar, para se aprofundar no conhecimento. Deus abençoe demais a sua vida. Intervalo é rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Isaac Araújo e também o pastor Wagner Escatamburgo, ambos nos ajudando na caminhada e no entendimento. Um texto muito conhecido, né, lá de Provérbios 15:1, e querendo entender como isso funciona na nossa prática, como isso deve interferir, obviamente, na nossa maneira de agir, de enxergar as situações. Aliás, nesse bloco aqui, eles, além das considerações finais, vão fazer uma aplicação do tema para você. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e participa do Vejam Só, mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa nesse mês de julho, tá, vai concorrer a um brinde, um carinho do Vejam Só para você, nosso telespectador ou telespectadora, tá bom? É uma maneira do Vejam Só agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho. Então, participe, acesse as nossas redes sociais, é só você nos localizar por Programa Vejam Só no Facebook ou no Instagram. E por lá você manda a sua foto, tá bom? Vai lá nas mensagens e encaminha a sua foto, que é o lugar que a produção acessa para pegar esse material. Pode ser uma selfie bem simples, assistindo o programa. Aproveita que você está assistindo o programa, faz a selfie, manda, encaminha junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos pegar essa foto e mostrar a você aqui e você vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Vamos começar com as fotos, então? Pode colocar na tela a primeira delas, que vem de Flórida Paulista, aqui em São Paulo. E quem aparece aí é a Fátima Aparecida dos Santos, acompanhando o Vejam Só. Ela fez uma foto bacana, hein? Boa, ficou bonita, Fátima. Obrigado pelo carinho, viu? Bem boa, bem bolada ali. Pegou certinho ali no meu movimento também. Boa. Fátima, minha irmã, obrigada pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida, tá bom? Todo o pessoal aí de Flórida Paulista também. A próxima foto vem lá da Bahia, cidade de Alagoinhas. E quem nos acompanha aí é a Irailza Matos, lá de Alagoinhas, na Bahia. Tava com saudade da foto do pessoal da Bahia, que manda muita foto aqui participando. Alagoinhas, muito bacana. Irailza, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, pela participação. Fez a selfie e mandou aqui pra gente. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Encerramos as fotos de hoje aqui no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Kátia Davi. Olha a Kátia. A Kátia mandou bem, hein? Ô, Kátia, muito bacana. Ela mandou uma foto com um Vejam Só ao fundo, segurando a caneca dela, que, ó, aparentemente está quebrada. Ela já mandou uma mensagem para nossa produção. Ô, produção, vamos mandar uma caneca nova pra Kátia? Ô, Kátia, agora você foi bem, viu? Muito bacana. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe, não só você, todo o pessoal do interior de São Paulo, da cidade de Itu também. Ó, produção, a Kátia, ó. A Kátia agora foi destaque, hein? Mandou muito bem. Põe na tela aí o brinde que a gente manda para os nossos telespectadores,
que é a belíssima caneca do Vejam Só. Ah, e a Kátia tá com a caneca dela quebrada. Ô, mandar uma caneca dessa bonita aí pra ela, hein, produção? Caramba, Kátia, agora você me pegou, viu? Você me pegou agora. Você me pegou. Que bacana. A Angélica falou bem aqui, nós vamos ter que montar uma fábrica de caneca. Porque todo programa eu quero mandar a caneca pra alguém. Mas eu não consigo, não tenho tanta caneca assim. Mas ó, a Kátia ganhou o coração, hein? Kátia, Deus abençoe, viu? E ó, se você ganhar, né? Depois a gente pode combinar até de você vir retirar a caneca aqui no estúdio. Assiste uma gravação, tira umas fotos aqui, leva sua caneca pra casa. Nova. Obrigado, viu, Kátia, pelo carinho e todo mundo que participou também, tá bom? Meu desejo era mandar a caneca pra todo mundo, mas eu não consigo. Mas nós vamos batalhando aí pra chegar lá, tá bom? Meus irmãos, tempo é curto. Eu me empolguei aqui com a Kátia, falei demais. 3 minutos para cada um, tá bom? Para considerações finais e para uma aplicação. Vou começar esse bloco com o pastor Wagner. E aí depois, pastor Isaac encerra o programa, então. Por favor, pastor. Sim. Irmãos que estão nos assistindo, os irmãos telespectadores, uma ferramenta importante para aplacar a ira é o perdão. Colossenses 3,13, o pastor Isaac já mencionou, mas vale a pena muito aqui ressaltar, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Na mesma proporção que você perdoa o irmão, é a mesma que o Senhor estará lhe perdoando. Se o Senhor lhe perdoou muito, por que não perdoar muito? E não somente isso, mas o convívio com a pessoa a qual você está irado, e aqui nós no programa mencionamos a respeito do alvo da fúria. E talvez você está sendo o alvo desta fúria. Não sei de quem, talvez do marido, da esposa, dos filhos, e aí você fica recebendo essa ira e não pede ajuda e não tem nem sequer como trabalhar. Às vezes surge essa ira está dentro do seu coração, mas perdoe, saiba trabalhar, ignore o insulto. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 12, versículo 16, ela diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, seja uma pessoa que tenha uma imensa prática na vida. De quê? De ignorar o insulto. A palavra de Deus já nos dá isso daí. Seja prudente, ignore o insulto, e eu tenho certeza absoluta que dentro da sua casa, na sua vida cotidiana, muita coisa vai melhorar. Muita coisa vai melhorar. E assim eu quero agradecer, né, pastor? Obrigado. Estar aqui, podendo contribuir. Quero mandar um abraço. Fica à vontade. À minha esposa, maravilhosa, a qual me suporta há 22 anos, com meus 2 filhos, Eduardo e Theo. Quero mandar um abraço também ao meu pastor Silas Alves, presidente do nosso ministério, tá? Aos alunos da FATES, a Faculdade Teológica FATES, a qual também está ali. E quero agradecer, Zeca, novamente, a Angélica também, ao pastor Isaac. É uma honra estar conhecendo o senhor e de estar aqui podendo contribuir Amém. Com os irmãos. Muito obrigado, pastor Wagner. A gente que agradece o carinho, espero que o irmão tenha curtido. Muito. Tirando o nervosismo. Que volte outras vezes, depois vai acalmando. Depois vai ficando mais normal, fica tranquilo. E o ambiente aqui é bem tranquilo mesmo. Sim, a gente sabe que às vezes as câmeras que acabam intimidando. Também é um fator predominante. Mas obrigado, viu, pelo carinho. Eu que agradeço. Deus abençoe. Leve o nosso abraço também a toda a comunidade, aos alunos também. Sim. Imagino que o pessoal lá curte demais também os debates aqui. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Meu irmão, e só para reforçar, os contatos do pastor e da igreja à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Pastor Isaac, 3 minutinhos para o irmão também, por favor. Meus irmãos,
Nós, como crentes, nós somos instados a nos negar. Você deve negar os seus impulsos, você deve negar quem você é, quem você acha que você é. Nós somos pecadores. E tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Essa é a lida do cristão, essa é a lida do crente. Estando você do lado da resposta branda ou do lado do furor, seja qual for, nós devemos nos controlar, nós devemos, pelo poder do Espírito Santo que há em nós, agir como atletas, Zeca. Por quê? Porque o apóstolo Paulo utiliza a figura do atleta em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 25. Ele diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Um atleta é um exemplo de domínio próprio. É uma pessoa que tem um objetivo. É uma pessoa que tem um prêmio, olhando para um prêmio específico. E por causa desse prêmio, ele se domina, ele segue uma dieta restritiva, ele faz exercícios regulares, ele é um atleta. E todo crente é convidado a ser um atleta. Em que área? Um atleta nas virtudes, um atleta na vida cristã, na prática cristã. Olha só, ele diz que o atleta, aqueles atletas comuns, alcançam uma coroa corruptível, a medalha lá nas Olimpíadas. Nós, porém, temos a coroa incorruptível como alvo, como prêmio. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, nós não somos atletas sem nenhum objetivo, sem nenhum prêmio em vista. Não, nós não somos esses atletas. Ele diz aqui, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, se eu digo aqui para os irmãos que devemos agir assim, eu devo fazer isso igual em mim. Eu não posso desqualificar a minha mensagem sendo o contrário dela. Então eu devo ser como um atleta. Pastor, como é que eu vou vencer? Eu sou uma pessoa iracunda. Exercite-se na piedade. Você é crente, você tem todos os instrumentos necessários para ser um atleta, esse atleta que o apóstolo Paulo relata aqui. Exercite-se todos os dias. Não é um dia, não vai, plim, pronto, não sou pessoa mansa e pacífica, não. Todos os dias você deve acordar e pedir capacitação de Deus, do Espírito Santo e ir para a luta. Indo para a luta, vai vir bombas, vai vir provações, e você vai ter que se exercitar de modo, dia após dia, você se fortalecer e assim ser um crente maduro mais lá para frente. Pastor Wagner, Zeca, foi um prazer mais uma vez. Prazer é sempre nosso, irmão. Obrigado. Obrigado pelo carinho. É sempre muito bacana aprender com o irmão, recebê-lo aqui. E eu tenho certeza que quem nos acompanha também foi edificado. Leve o nosso abraço todo o pessoal da Igreja Batista Redenção também. E os contatos à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, para você que quer conhecer um pouquinho melhor também, tá bom? O ministério, a igreja, os horários, as atividades, tudo mais. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. Antes da gente encerrar o programa de hoje, a gente perguntou quais são os principais desafios, né, para responder com calma essas situações que nos tiram a paz, né, que nos deixam enfurecidos. 51% da nossa audiência escolheu a primeira opção, que o mais difícil é controlar as emoções nesse momento de confronto, ou seja, quando você é confrontado com alguma situação, é difícil você se controlar. 3% falaram sobre lidar com a pressão social para responder com agressividade. E 46% escolheram a opção 3, encontrar equilíbrio entre brandura e assertividade, uma questão mais difícil nesses momentos. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho aí da sua colaboração. Eu confesso que depende do dia, viu? Cada dia eu acho que eu em aqui, em um item, porque parece que as situações vão se alternando aqui, mas de fato é um exercício. Eu acho que o pastor Isaac foi muito feliz quando ele falou que a gente precisa se exercitar, assim como um atleta. Cada dia é uma etapa, é vencer um obstáculo e ir se superando mesmo. Muito obrigado a você que curtiu o Vejam Só, que deu o carinho da sua audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muita dedicação, com muito carinho para você que nos acompanha. Forte abraço
e até a próxima.